O desemprego voltou a bater recorde. 12 milhões de brasileiros estão desocupados. O presidente Michel Temer disse que esse número não é culpa de seu governo. Florisvaldo trabalhou durante 18 anos como metalúrgico na mesma empresa na Grande São Paulo. Em junho foi cortado do quadro de funcionários e desde então está procurando por uma vaga. Não sabe o que fazer, né? Então a gente fica assim, desorientado. Tem a família para sustentar, né? Tem as contas para pagar, então você fica meio desorientado. Florisvaldo é um dos 12 milhões de brasileiros desempregados no país. Segundo o IBGE, entre junho e agosto, a taxa de desocupação no Brasil chegou a 11,8%, a maior desde 2012, 5,1% a mais do que o trimestre anterior. Em um ano, mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem trabalho. Em um evento em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que o atual quadro da economia foi herdado por ele e que seu governo não tem culpa. Chegamos a quase 12 milhões de desempregados e reitero que não foi culpa minha. O setor que mais sofreu com o desemprego no último ano foi a indústria, que fechou 11% dos postos de trabalho. Outras quedas também foram registradas nos setores de informação, comunicação e atividades financeiras. E na agricultura, pecuária, produção florestal e pesca. Regina é metalúrgica há 35 anos e, por enquanto, respira aliviada. No ano passado, a empresa onde é funcionária há mais de 3 décadas cortou metade do quadro de pessoal. Pelo menos eu vou embora e sei que no outro dia eu vou levantar e tenho para onde vir, né? Para ganhar o meu pão de cada dia. Eu faço de tudo para ficar aqui. Até quando? Só Deus sabe, né? Lobão, Michel Temer agora começa a falar sobre a herança recebida. Por que essa mudança de discurso? Eu acho assim, várias coisas. Primeiro que não é uma mudança de discurso. O quadro que ele herda, ele tem responsabilidade sobre o quadro que ele herdou, porque ele é presidente há 1 mês ou há 3 meses de interinidade. Então, o quadro não é responsabilidade dele. No entanto, ele foi vice-presidente da presidente Dilma. Ele fez parte de uma coalizão de governo que foi eleito em 2010 e passou a governar em 2011. Então, ele deveria ter alguma responsabilidade. A gente não pode deixar as pessoas esquecerem disso. Ele fez parte do governo que levou o Brasil nas condições de macroeconômicas e de orientação política, que ele trouxe a esse resultado que a gente tem hoje. Agora, ele tem razão em dizer que esses 12 milhões de desempregados não são do governo dele, porque o governo dele pode ser considerado a partir de agora, vamos dizer assim. Então, a gente tem que julgá-lo pela performance que ele vai ter a partir de agora e depois de dizer se ele conseguiu reduzir ou não pelas políticas que ele vai liderar. Vamos fazer só uma regressão histórica aqui, que quando Itamar Franco virou presidente da República, com o impeachment do Collor, ele também imprimiu um programa completamente diferente e, em tese, ele não foi responsável pelo desastre que o Collor provocou. Aliás, ele talvez tenha sido, o Itamar Franco, um dos melhores presidentes que a gente teve no período democrático, porque ele foi o único que conseguiu estabilizar o ambiente com uma política totalmente diferente da anterior e ainda fez o sucessor, né? Então, assim, é curioso que no Brasil talvez o vice-presidente realmente tenha uma figura decorativa, porque já se comprovou com o Itamar e agora talvez a gente comprove de novo, espero que sim, com o Michel Temer. Vice-presidente é só uma decoração, então? Em alguma medida, sim, porque ele só é presidente quando o presidente não está no exercício, né? E no caso, lembremos que quando a crise estava se instalando ali entre ele e a Dilma, ele inclusive fez uma carta. Isso é. Ele começou a sinalizar uma certa queixa de que a Dilma não teria, de alguma forma, dividido o poder com ele em alguma medida, ficou aquém dessa medida. Então, apesar de que ele era do governo, acho que não dá para dizer que ele seja responsável pela catástrofe econômica diretamente, que a presidente Dilma não jogou. Ele não se pode dizer que ele seja responsável pela administração econômica, né? Ele era quase uma figura meio decorativa, aliás, como ele estava reclamando que era. Então, acho que quando ele diz que ele não é responsável pelos 12 milhões de desempregados, acho que ele está falando a verdade. Ele está dizendo a verdade. O Temer não é responsável pela situação econômica em que o país se encontra. O que não significa que ele não tenha alguma relação. Ele era vice-presidente, ele fez parte da chapa, ele estava associado à coalizão, mas ele não era aquele que fazia a gestão. E todo mundo sabia, inclusive, que o PMDB e ele mesmo têm um perfil, uma percepção de um mundo muito diferente do PT. Né? No sentido da administração econômica. O que apareceu na hora que ele assumiu. Agora, o discurso
Quando você fala que o discurso dele está um pouco mais assertivo, acho que tem a ver com o fato de que agora ele é presidente para valer. Ele estava interino, agora ele é presidente de fato, ele tem 2 anos. E assim como é importante para ele conseguir fazer a reforma fiscal, é importante para ele que ele consiga se afastar da imagem do governo Dilma. Porque a imagem do governo Dilma é péssima. Então, ele precisa fazer um movimento, não basta só ele fazer uma gestão diferente, ele tem que falar isso e deixar isso claro, porque faz parte da democracia o que você fala e as pessoas são influenciadas pelo que elas ouvem. Só um aspecto interessante aqui que é o seguinte, ele é a imagem mais pura do que é o PMDB, né? E pela primeira vez nos últimos, talvez, 30 anos, o PMDB não é mais o aliado de quem está no poder, porque o PMDB esteve em praticamente todas as alianças desde 85. Ele foi presidente do Senado o PMDB durante 24 anos e presidente da Câmara durante 26 anos, dos 30. Agora, essa é a primeira vez que um PMDBista e o PMDB assumem a primeira cadeira. Eles serão agora, antes vamos dizer assim, eles eram os parasitas, agora eles são a árvore principal. É o primeiro momento. Agora é curioso, né? Porque eles apoiam o governo e aí quando o governo vai mal dizem que, opa, isso aqui não é meu, isso aqui não tem nada a ver. O Bob Juliano Fox está dizendo aqui, Dilma deixou um governo com várias gavetas bagunçadas e isso vai demandar muito tempo para consertar. E o Marcos Wood dizendo, diante disso, o presidente lava as mãos, maravilha, e a reforma que é bom nada. Precisa fazer reformas, então, para o Brasil avançar. Eu penso que, nunca acreditei que ele fosse fazer reforma trabalhista. Você precisa ter muito fôlego e muito tempo para fazer, porque a legislação trabalhista é uma legislação antiga e que atrapalha profundamente a relação com o trabalho no país. Então, para você ter uma reforma trabalhista no Brasil, você precisa ter uma reforma de cultura e de mentalidade. O Brasil tem uma mentalidade contrária à liberdade econômica, contrária ao risco econômico. E no Brasil a gente não consegue entender que quanto mais caro você torna um empregado, menos chance ele tem de arrumar um emprego. Mas isso é uma coisa que é muito profunda e é um vespeiro muito grande. Agora, a reforma fiscal, diminuir o gasto do governo, eu penso, pessoalmente, que se o Temer conseguir em 2 anos fazer isso, em alguma medida, ele já está justificado como presidente. Não vai dar tempo de fazer todas essas reformas. A gente está esperando reformas desde que a Constituição de 88 terminou. A gente já começou a falar em reformas. Ele não vai fazer isso em 2 anos. O que ele vai conseguir, talvez, a gente tem que acreditar que consiga, é que passe a PEC do teto, que é essa agora, que está aí para passar, né, a PEC 124, se não me engano, e depois conseguir mexer na Previdência durante o ano inteiro que vem. É o máximo que vai conseguir. Depois, em 18, já é ano de eleição. Se conseguir fazer isso e dar uma arrumada nas grandes empresas, Petrobras, Eletrobras, né, dar uma reorganizada na estrutura administrativa, já foi uma vitória. E aí, que seja 2018 para ver o que acontece. Acho que esse é o perfil que a gente devia acreditar que é o futuro realista.